Aida, vamos inaugurar agora um novo modelo de perguntas. A gente fez recentemente, né, um convite aos seus seguidores deles proporem, né, novos questionamentos para a gente colocar nos vídeos. E a gente vai começar com uma primeira pergunta, que foi um pedido da Ana Márcia, que eu acabei adaptando aqui a pergunta dela, mas é a intenção que ela quer da conversa. Então vamos lá. Em uma relação conjugal, né, uma das dificuldades enfrentadas para se construir um amor saudável está na falta de verdade e na transparência de um para o outro, né? Ou seja, a falta de se posicionar para o parceiro. E isso acaba gerando uma comunicação bem distorcida. Como é que você vê esse padrão acontecendo nas relações de hoje, né? Cada vez mais a gente vê separações, né? Divórcios. Como trabalhar isso, trabalhar essa transparência para que ela esteja sempre acontecendo, né? E esse amor se mantenha saudável. Isso é um questionamento seríssimo, né? Eu acho que nós podemos simplificar isso, porque senão tem que ser uma aula completa sobre relacionamento. Primeira coisa, assim, a pessoa está disposta a viver a verdade dela, sem medo de ser rejeitada, sem medo de que o outro vai julgar ela. O outro que ela está se relacionando está disposto a viver a verdade dele ou dela, não importa, de maneira que, sem medo de que vai perder a relação porque não é aquilo que o outro está esperando dele. Essa pergunta não acontece no altar, não. Essa pergunta não acontece em altar nenhum, não. No altar, não. Acontece. Quando ele pergunta assim, vocês estão dispostos a viver na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, não sei mais nem tanta coisa que pergunta. Ele só não pergunta, que ninguém supõe, no momento de traição, por exemplo, né? A igreja não considera que você vai trair, e se trai toda hora, todo mundo trai todo mundo. Antigamente era normal os homens não viverem fiéis. Hoje as mulheres também não são fiéis. Pode ser por retaliação, ou seja, porque achou que ganhou liberdade. Na verdade, você não fala isso para o outro, você não vive a verdade do que está acontecendo. E o outro suportar essa verdade, por exemplo. Eu tenho uma pessoa da minha família que está no último grau de Alzheimer. Terrível, foi um casamento de 70 anos. 70. E o parceiro está ao lado, acompanhando gradativamente, na maior entrega que eu nem nunca imaginei que pudesse acontecer. Na alegria, na tristeza, na doença e na saúde. Vai dizer, é um sacrifício que a pessoa está fazendo? Mas é a tarefa dela, ela se comprometeu a acompanhar aquela pessoa até onde ela fosse. Ela está indo nesse caminho, ele está indo junto. E é isso, né? Em algum momento de uma relação conjugal, aquele amor foi saudável, né? Tanto que não é à toa que vive 70 anos com outra pessoa. Mas assim, para isso acontecer é preciso um trabalho mútuo, né? Mútuo. Essa transparência. E também muito trabalho individual no seu autoconhecimento. A criança precisa ser muito tratada, a criança interna, né? A criança interna tem que ser tratada no sentido de, por exemplo, eu deixar de projetar no parceiro ou na parceira os pais. Né? Eu até vi um filme uma vez muito interessante, era um filme de comédia, mas eu entendi perfeitamente a mensagem. Era um casal que se separava, se juntava e tal, e aparece uma cena deles na cama, conversando, ele e ela. Do lado dela, os pais dela, e do lado dele, os pais dele. Que simbolicamente de vez em quando, ele falava, não, era o pai que falava. De vez em quando, aí o pai dela respondia, ou a mãe dela respondia. Então, é engraçadíssima a cena, mas não é uma mentira. Às vezes é isso mesmo. Eu lembro no meu casamento, uma vez eu me lembro de ter falado pro meu marido,
Eu falei assim, eu não sou a sua mãe. Eu sou sua esposa. Você está falando com a sua mãe. Ele levou um susto. E eu nem era psicóloga, nem estava na... Mas eu vi claramente que ele estava respondendo à mãe dele. Uma coisa que eu tinha feito ou falado. Ele ficou me olhando assim. Por que você está falando isso? Eu digo, porque você não falaria isso para mim. O homem que eu casei não falaria isso. Você está falando isso para sua mãe. Ou muitas vezes a gente está sentado conversando, uma reação que o outro tem, por causa que ele viu a mãe do outro ou o pai do outro na relação. E isso tem que ser muito trabalhado. Você tem que se autoconhecer. Senão você não faz uma relação transparente. Senão não faz. Senão você está na projeção o tempo todo. E o medo, principalmente, de ser rejeitado, ser abandonado. Nossa, como as pessoas têm medo de ser abandonada, né, pelo outro. É medo da criança, é claro que é a criança. Então, trabalhar a criança interna profundamente ajuda muito na relação conjugal. Agora, precisa que você esteja disposto e o outro também. Os dois têm que fazer isso. Agora, como eu disse, eu já falei uma vez num vídeo, os junguianos têm uma frase que eu amo, né? O casamento não é o lugar da felicidade, o casamento é o lugar da individuação. É onde eu me autoconheço e o outro também. Se eu suportar isso, o casamento vai longe.